Pessoal, então é o seguinte, nas últimas aulas, eu estava explicando, Ângela, aqui para o Eduardo Palohane, que também acabou de entrar, né, que entrou recentemente, que o nosso curso, ele começou nas primeiras aulas, né, primeiras 5, 6 aulas, foi um curso muito voltado para a introdução à filosofia. A gente hoje é acostumado a ter o pensamento científico como o que a gente tem de melhor em termos científicos, em termos de conhecimento sólido, algo em que você pode confiar. Mas o que eu tinha explicado, e a Cristiane e a Marcele têm me acompanhado desde o início, né, as aulas estão gravadas, é que essa base, ou digamos, os primeiros caminhos, os primeiros passos para o que a gente chama hoje de conhecimento científico, né, esse grande monumento da humanidade, a gente pode chamar dessa maneira, né, foi, eles foram dados por filósofos. Existe uma frase muito famosa do Nietzsche, que é um pensador, inclusive, que faz parte do trabalho de vocês, do curta-metragem que eu coloquei na primeira atividade avaliativa, que ele fala: eu preciso aprender a andar antes de correr. Isso vale para o pensamento científico. Antes da ciência correr da maneira como ela corre hoje, ela teve que aprender a andar. E quem que ensinou o pensamento a andar? Foi o pensamento científico, foi o pensamento filosófico, perdão. Então, a filosofia, ela despertou do que a gente chamava de era do mito, ou era mítica, para o questionamento, para a justificação, para o debate e para um pensamento que é lógico, que não é simplesmente o tipo de coisa, Eduardo, Lohane ou Ângelo, né, que a gente acredita, mas é sim uma coisa que a gente pode provar, que a gente pode demonstrar, que a gente pode argumentar com outras pessoas e que a gente pode discutir. É óbvio que muitas coisas que acontecem deixa a pessoa que ama a filosofia, como eu gosto, às vezes muito triste, né? Porque os cientistas de hoje em dia, principalmente aqueles que estão muito ligados à prática científica, eles esquecem dessas heranças filosóficas. E isso traz problemas, né? Eu já citei para a Cristiane e para a Marcele, né, mas é uma analogia que eu gosto muito, que, como na música do Sérgio Reis, né, tem, eu acho que é Coro de Boi o nome da música, né, que ele fala: um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. E a filosofia, ela é dessa maneira, ela tem muitos filhos, mas os filhos delas, os filhos da filosofia são ingratos em muitos momentos, né? Então, esse curso, a maneira como eu gosto de pensar ele, né, se ele tem alguma utilidade ou vai ter alguma utilidade para vocês, é um curso que visa desfazer, pelo menos em parte, ou pelo menos lembrar que essa relação entre ciência e filosofia, ela existe e ela pode ser útil para cientistas que, no fim das contas, são vocês. Vocês são cientistas aqui. Eu sou um professor de filosofia. Então, na aula de hoje, aliás, as nossas primeiras aulas específicas sobre filosofia da ciência foi pensar um pouco as bases do pensamento científico. O pensamento científico, hoje, ele é muito conectado com esse acúmulo de informação e com uma coisa que a gente, na filosofia, gosta de chamar de mito do progresso. Nem tudo que é mais informação é progresso, de fato. Isso é uma coisa que eu tento lutar contra isso, né? Acho que as informações que estão em redes sociais estão aí para provar que excesso de informação tem sim um certo nível de efeitos ruins. E na aula passada, imediatamente a essa, na aula de sexta, o que eu fiz foi explicar uma das teorias talvez mais importantes da filosofia da ciência, que influencia muito na prática científica, que foi a teoria da falseabilidade. Eu quero lembrar rapidamente aqui
a teoria da falseabilidade. Deixa eu só colocar minha tela aqui, uma janela. Vocês estão vendo o quadro, né? Pessoal, na prática científica, em geral, muitas pessoas confundem isso, né? E vocês vão ver isso com muita propriedade quando estudarem os métodos científicos mais a fundo. Muitas pessoas pensam, né, que a prática do cientista ele propõe, ou melhor dizendo, ele sabe de algo e ele procura verificar via testes. Muita gente acha que esse é o passo básico de se fazer uma ciência. Então, vamos supor que um cientista, vamos pegar na área de vocês, né? Eles estão cuidando de um rebanho de boi. E eles percebem que esse boi, o gado que tem nessa determinada fazenda, é um gado que não está conseguindo ganhar peso. Então, o que essa pessoa, o que esse cientista faz, né? No caso vocês propõem, bom, é o sal que faz isso. Vamos dizer assim, o sal que estava sendo disponibilizado. Isso aqui é um exemplo. E ele propõe fazer testes. Ele pega vários bois e verifica, faz o teste com o boizinho e verifica se o boi 1, 2, 3 e assim por diante, ele está perdendo peso por causa da aplicação daquele sal. Veja, essa maneira de aplicar os testes é o que eu tenho explicado na aula passada. Vocês podem reassistir a aula para uma explicação mais completa disso. É um método que a gente chama, um tipo de raciocínio que a gente chama de indutivo. Popper, que era um filósofo muito preocupado com as bases lógicas da ciência, ele diz explicitamente no seu livro A Lógica da Pesquisa Científica que o raciocínio indutivo ele é um raciocínio muito fraco, um tipo de raciocínio muito fraco para as pretensões da ciência que era feita na época dele. Né? Então, se a ciência, como a gente pensa o raciocínio científico, Eduardo, é um tipo de conhecimento que quer ser certo, um conhecimento universal que vale para todo mundo, a ciência não poderia continuar usando esse tipo de raciocínio indutivo. Porque o raciocínio indutivo ele não garante a certeza das nossas conclusões. Ele garante apenas, e aí que é o pulo do gato das pessoas que aprovam o raciocínio indutivo, dá apenas uma probabilidade. Mas Popper achava que essa probabilidade era algo fraco demais para o que a ciência estava propondo. Muito fraco. Para Popper, apenas o raciocínio dedutivo, típico do que um matemático faz, é o raciocínio que deveria basear a ciência, que deveria embasar o raciocínio científico. Então, o que Popper propõe é a superação do verificacionismo e a adoção. Deixa aqui. Vocês estão conseguindo ler a letra do quadro, pessoal? Está dando para ler? Sim. Sim. Tá ótimo. E a
adoção da tese ou teoria da falseabilidade. Popper diz, no início da sua lógica da pesquisa científica, que todo o conhecimento científico, todo, sem exceção, o conhecimento científico, é baseado em teses falseáveis, não falsas, mas falseáveis. E isso é extremamente importante para o raciocínio científico. Então, como que Popper propunha, né? Qual era a ideia de Popper para um raciocínio científico? Para Popper, o trabalho criativo da ciência era criar hipóteses. Criando hipóteses, a criação de hipóteses... Só um segundo. A criação de hipóteses, isso é mais uma citação do livro do Popper, né? É a maneira como o cientista consegue abraçar a realidade. Tem outro Eduardo entrou? Bem-vindo, Eduardo. Bom dia. É no uso... Bom dia, Eduardo. Bem-vindo, viu? É no uso de hipóteses que o cientista consegue abraçar a realidade. É isso que Popper diz. Literalmente, ele fala: hipóteses são redes que nós, humanos, jogamos na realidade para tentar capturar as coisas. É isso que Popper fala sobre as hipóteses. As hipóteses, por sua vez, elas têm consequências, né? No caso, hipóteses geralmente têm consequências que a gente pode chamar consequências causais ou certas previsões, né, do que vai acontecer. E essas previsões, segundo Popper, são elas que são colocadas para teste. Veja, mas não são testes de verificação, mas testes para falseabilidade. Então, o cientista, ele deve continuar fazendo teste 1, 2, 3, e alguns testes, a maioria desses testes, se a hipótese for boa, vai confirmar as consequências da sua hipótese. Vai confirmar. Mas, em algum momento, isso Popper fala, em algum momento, você vai encontrar uma espécie de anomalia. Um teste que não confirma as consequências da sua hipótese. Nesse momento, Popper advoga, né, ele defende que a sua tese foi falseada. Foi falseada. Existe um raciocínio aqui, um raciocínio lógico, que a gente chama de modus tollens, que garante o raciocínio. Se vocês quiserem verificar logicamente depois, né, é mais ou menos assim: H implica C, não C, aí você tem não H. Se você verificar, eu gosto muito de lógica, né? Na filosofia eu faço muita lógica. Então, se você fizer uma tabela verdade aqui, não H, tem um método na lógica que a gente faz tabelas de verdade. A gente distribui os valores assim, V, V, F, F, para descobrir se esse raciocínio aqui ele é um raciocínio válido. E esse raciocínio aqui ele é plenamente válido. É um raciocínio dedutivo, raciocínio dedutivo clássico, inclusive, né?
Tudo bem, vocês não precisam se concentrar nessas tecnicalidades aqui, não. É só pegar a ideia, pessoal, de que a ciência, da maneira como Popper via, é uma ciência que está em constante mudança. Porque a partir do momento em que a sua teoria ou as suas hipóteses elas foram falseadas, o que o cientista faz? Ele não pode achar ruim isso. Eu expliquei aqui, principalmente para a Cristiane e para a Marcele, que estava aqui, que quando vocês forem fazer na prática científica de vocês, como zootecnistas, né, como cientistas mesmo, vocês não podem ficar tristes de bolar uma hipótese e ver que aquela hipótese não foi confirmada. Ou que aconteceu que, bom, as suas hipóteses elas estavam erradas. Isso é próprio da prática científica. Você saber o que não funciona é uma conclusão tão boa quanto saber o que funciona. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Como a pesquisa para dizer que determinado remédio não é eficaz para o tratamento de uma doença é uma vitória científica. É uma conclusão. Os dias de hoje, talvez, possam te dizer isso mais do que eu, como professor de filosofia, né? Mas seria muito importante a gente ter estudos para mostrar assim, ó, esse remédio não é eficaz para tratamento dessa doença, ponto final. Existe demonstração disso. Veja, mas aparentemente, principalmente a classe média, eles não querem se comprometer com esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque que abre um parêntese aqui, existe um pouco desse preconceito positivo com a ciência, né? Que a ciência ela só deve contribuir com as coisas se for para aumentar o nível de informação, né? Para falar alguma coisa, digamos, positiva. Considerem isso entre aspas, né? Então, a prática científica, e Popper coloca isso de uma maneira muito precisa e matemática mesmo para a gente, é que as teorias, quando elas são refutadas, né, ou falseadas, para usar o termo dele, isso é uma boa conclusão científica. Isso é ótimo, é uma ótima conclusão científica. Né? Eu digo que isso é um problema, e nas aulas que vêm a gente vai estudar ética na pesquisa científica, muita coisa ligada à pesquisa empírica, e existem falhas éticas que elas advêm principalmente dessa vontade que os cientistas têm de apenas provar que eles estavam certos, as suas hipóteses estavam certas, e não aceitar que as suas hipóteses podem estar erradas. Isso a gente chama na pesquisa empírica, né, nesse ramo ético de ética da ciência, de fabricação ou manipulação de dados. Muito comum, viu, pessoal? Tem pessoas em grandes universidades, professores às vezes, falsificando dados para fazer a pesquisa dele e provar o que, na verdade, não deveria provar. Isso é uma grande falha ética. Grande falha ética. Mas isso vem do quê? De um preconceito e do fato da pessoa não entender do que realmente a gente está falando ou que a gente faz quando a gente fala ou faz ciência. Esse é o ponto. Esse é o ponto, entendeu? Outra coisa extremamente importante aqui que a gente aprende quando a gente estuda Popper é entender que o raciocínio científico contemporâneo, né, da maneira como a gente entende ciência hoje, é uma coisa que pode mudar. E quando eu falo isso para as pessoas, na verdade a gente espera que o raciocínio, que as ideias científicas mudem. Quando a gente fala isso para as pessoas, né, as pessoas estranham, assim, principalmente na vida cotidiana, né? Porque quando a gente pensa em ciência, o que a gente pensa? Conhecimento científico. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça quando fala, não, esse conhecimento é científico? A gente pensa que foi provado e que aquilo é certeza absoluta. Mas Popper, ele coloca isso de uma maneira muito elegante mesmo, de falar assim, olha, a ciência, ela tem que evoluir. O nosso conhecimento, ele evolui. Então, essas verdades científicas, né, por mais corretas que elas sejam,
elas eventualmente elas vão ser substituídas por teorias mais avançadas e teorias melhores. No ramo da física, a gente tem ótimos exemplos disso, né? Mas também no ramo de vocês, da química, da biologia, a gente também tem casos marcantes sobre isso, né? De teorias que antes eram as teorias vencedoras ou teorias dominantes, e essas teorias elas foram refutadas, muitas vezes por invenções de novos aparelhos de medição, como o microscópio atômico, telescópio também foi uma grande revolução em termos de astronomia, né? Essa física que a gente chama ela de sobrelunar, né? Ou a física dos astros, também esse é outro nome. Essas teorias que antes dominavam, elas foram substituídas por outras melhores, né? Ou, para usar o termo do Popper, elas foram falseadas em alguma medida. Então, a aula de hoje, ela é bastante voltada para a gente entender como que isso é possível. Porque o que a gente está falando de fato quando a gente fala que a ciência ela nos dá uma visão da realidade. Eu coloquei no programa de vocês como se isso fosse um embate entre representação e modelo, mas o correto mesmo, preciso, seria eu colocar a aula de hoje como um embate entre realidade e modelo. Veja, a ciência, essa é a parte que eu gosto e que eu critico assim, diretamente o tipo de arrogância mesmo científica, em alguns momentos, que é achar que a ciência fala diretamente da realidade. Veja, essa tese de achar que nós temos o contato direto com a realidade, ela não só tem dificuldades filosóficas tremendas, eu diria, como ela tem consequências ruins, né? Toda vez que a gente fala que alguma teoria está em contato direto com a realidade, ou que existe uma noção de correspondência com a realidade, a gente está lidando com uma forma de realismo. Realismo, pessoal, existem assim dezenas de versões realistas em geral, né? Existem, por exemplo, um realismo cognitivo, que a gente pressupõe na nossa maneira de conhecer ou nas nossas práticas epistemológicas, que a gente conhece a realidade mesmo. Isso é um tipo de realismo. Veja, a maioria das teorias que a gente tem filosóficas sobre o conhecimento, elas não são realistas. A gente não conhece a realidade. Eu já falei para vocês diversas objeções sobre isso, né? Por exemplo, quando eu digo que eu conheço essa caneta aqui que está na minha mão, eu não posso afirmar com toda certeza que a caneta que eu tenho aqui na minha mão é a mesma caneta que eu represento aqui na minha mente, que eu tenho uma representação mental. Por que eu não posso dizer isso? Porque claramente, por maior que seja o tempo que eu passo observando essa caneta, ainda terá aspectos dessa caneta que eu não compreendo, que eu não consigo representar. Porque meu intelecto e a minha capacidade de observação, a capacidade humana de observação é limitada. Então, existem diversas objeções para o que a gente chamaria de realismo cognitivo, né? Então, outra forma de raciocínio cognitivo é um raciocínio, uma teoria
realista em relação à linguagem. A gente vê muito isso quando a gente está conversando com as pessoas, né? As pessoas às vezes têm uma espécie de concepção ingênua de realismo cognitivo, de realismo linguístico, no caso, né? Então você conversa com uma pessoa e você fala determinada palavra e essa pessoa fala, bom, mas essa palavra significa isso. E você fala, não, mas essa palavra ela tem ambiguidades, né? Pega a palavra, qualquer palavra, palavra manga, por exemplo, né? A palavra manga, ela pode significar algo que essa camisa, inclusive, não tem, né? Que ser uma manga, pode significar também a fruta, manga, e, bom, tem teses que dizem que a palavra, em determinado contexto, tem apenas um significado. Isso ou que as palavras, no caso, essa é outra versão, que a palavra manga teria uma ligação direta com o objeto manga. Isso aqui é a minha tentativa de desenhar uma manga. Teria uma ligação direta com o objeto manga. Bom, existem diversas objeções para mostrar que isso não é o caso. E é óbvio, a gente tem também uma espécie de realismo ético, como se existisse o realismo ético, ele se caracteriza por a existência de uma realidade ou de uma concepção ética superior que todo mundo deveria compartilhar existente. O cristianismo, por exemplo, uma moral cristã, ela é muito conectada com uma espécie de realismo ético, né? Como se existisse uma realidade superior que demanda certas ações no mundo para a gente. No caso, os mandamentos divinos seriam essa representação do que é correto a se fazer. Então, o realismo ele tem muito a ver com essa conexão ou essa correspondência do que a gente fala e a realidade. Naturalmente, para a gente é o que interessa, na verdade, o realismo científico, ele diz diretamente que o que a ciência diz corresponde à realidade. Pessoal, falando esse tipo de coisa, a gente de imediato não vê nada estranho, porque realmente, se a ciência fala que existe tal coisa como a gravidade, a gente tende a pensar que existe algo que a gente pode chamar de gravidade, como se fosse um traço material da realidade. O realismo científico ele já é contestado por muitas pessoas, mas ele já foi, o realismo científico já foi a tese dominante a ponto dos positivistas, um movimento intelectual do fim do século XIX e início do século XX. Vocês já ouviram falar de positivismo? Não. Positivismo foi um movimento surgido da sociologia, com o sociólogo Auguste Comte, um movimento intelectual muito baseado na forma do raciocínio científico. O positivismo ele era caracterizado por três teses básicas. O método científico, a gente gosta de chamar o positivista como radical.
ele era um realista científico radical. O método científico, só um segundo. O método científico é o único válido. O método científico é descritivo e o método científico, ele, por ser o único método válido, a única forma da gente chegar à verdade, o método científico deve ser aplicado para todo o conhecimento humano. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando ele fala que o método científico é o único conhecimento válido, ele quer dizer que qualquer outra forma de conhecer o mundo, vamos dizer, a filosofia, eles atacavam a filosofia em especial, não era capaz de chegar à verdade. Não era capaz. O método científico é descritivo no sentido de que você observa a realidade e tira conclusões. Que tipo de raciocínio executa dessa maneira, é feito dessa maneira? Eu sei que a Marcele e a Cristiane sabem. Qual que é, Marcele? Você sabe, Cristiane? O senhor pode repetir? Que tipo de raciocínio observa a realidade e tira conclusões gerais? O raciocínio lógico, aquele que você também vê o que você visual. Isso, mas qual tipo de raciocínio lógico? Tem dois, tem o dedutivo e tem o indutivo. Dedutivo não é, porque você vai só deduzir. Indutivo. Exatamente. Então é indutivo, exatamente. Então o método científico para os positivistas, o método científico originário ou método científico por natureza, era o método científico da observação. Você observava a realidade, tirava as conclusões ou fazia as descrições apropriadas. Para o positivista, esse era o único tipo de conhecimento possível e certo. E sendo o único método de conhecimento possível e certo, ele deveria ser aplicado para todas as áreas da sociedade, da vida humana, para ser sincero. Então, eles falavam a política que se fazia na época deles tinha que ser pautadas pelo método científico. Assim, o positivismo, eu vou usar as palavras aqui de um professor, né, que o positivismo teve muita influência no Brasil, viu, pessoal? Em particular, as inscrições que estão na nossa bandeira, Ordem e Progresso, é um lema positivista, porque os militares brasileiros gostavam muito do positivismo, né? Assim, o positivismo ele caiu em completa descrédito, né? Parte disso por causa das críticas do Popper, né? Bom, se o Popper falava, se esse método descritivo positivista é o único método, tipo de
maneira de alcançar a verdade, bom, então a gente está em maus lençóis, né? Porque esse tipo de raciocínio, ele é um tipo de raciocínio falho, né? É um tipo de raciocínio que não leva a certeza. E por outros motivos, o movimento positivista ele foi muito criticado e acabou caindo em completo desuso, né? O que eu queria que vocês tirassem aqui dessas ideias positivistas é essa alta consideração do que eles chamam de método científico como uma descrição da realidade. Vejam, pessoal, esse tipo de visão positivista, pegando a crítica que a gente aprendeu na aula passada, não só é errado desse ponto de vista metodológico, como nos leva a determinadas contradições. Veja, se o método científico positivista é uma descrição da realidade, né, e você tira conclusões gerais dali, o que acontece quando você encontra erros nos seus testes? Ou alguma coisa, como o Popper fala, alguma experiência que contraria as suas conclusões? Como que você vive com isso? Veja, você seria obrigado a dizer que a conclusão antiga era toda mentirosa e agora a nova conclusão é a verdade? Como que fica isso? Como que fica quando você tem duas explicações igualmente proveitosas ou igualmente precisas sobre o mesmo fato, como é o caso da mecânica e do magnetismo, né? Na física? As duas teorias elas são igualmente simples, elas têm sucesso, fazem previsões, os cálculos fazem sentido. Eu tenho que entender que uma das duas está mentindo. Se você tem essa concepção realista, fica muito difícil você explicar duas coisas: mudança na ciência, e também uma, digamos, existência de teorias já vou colocar entre aspas aqui, rivais, né? Rivais. Vocês já então, eu vou dar um exemplo aqui, somente para explicar essa parte da mudança. Na aula passada, eu estava explicando, agora eu tenho que lembrar como é que era esse exemplo eventual. Sim, era. Eu acho que eu dei o exemplo da Cristiane fazendo uma pesquisa sobre uma nova ração, e a hipótese dela era que a ração fazia os porcos de determinada fazenda engordarem 10%, né, em um mês. Eu acho que era isso. Veja, se você está seguindo o método do Popper, não faz sentido você chamar isso daqui de conclusão. Isso aqui é uma hipótese, né? Você pode até colocar um ponto de interrogação aqui. Você não sabe se isso aqui é verdade, né? Então, se você vai fazer o teste disso, Eduardo, Ângela, se for seguir o método popperiano, você fala a conclusão disso é que os porcos, no caso, o porco que você vai, vamos dizer assim, o porco 1, 2, 3 e 4,
que são os porcos que você vai pegar para teste, vão engordar 10%. Vamos supor que deu tudo certo e os porcos, na média, eles de fato engordaram 10%. Na média. Eles engordaram 10%. Bom, na prática científica popperiana, você fez essa primeira rodada de testes aqui e engordar, vamos colocar aqui, engordarem no mínimo, né? 10% ou mais. Ou mais. Então, os porcos nessa fazenda aqui, vamos supor que eles engordaram, na verdade, 11%. Veja, na prática científica popperiana, isso, não, você faz que vai engordar 10% e no teste engordou 11%. Na prática científica popperiana, você teria que corrigir essa nova hipótese e fazer uma hipótese mais avançada. Mais precisa, no caso. Né? Precisa. Então, vocês vejam aqui que o método popperiano de fazer ciência lida com uma coisa que a gente chama de mudança científica. Se a gente tivesse no método descritivo da ciência e vocês tivessem provado, no caso, que engordou 11%, a pesquisa imediatamente pararia aqui. Pararia. Esse é o método descritivo. Né? Você observou, tirou a conclusão de que é 11% engorda, e você ficaria com essa conclusão, no caso não seria mais hipótese, né? Você faria a conclusão geral, de que a ração, ela... Peraí. De que a ração engorda 11%. E acabou a pesquisa. Então, os cientistas, né, quando eles estavam às voltas com essas ideias positivistas, descritivas, eles estavam muito preocupados com essa parte. Espera aí, mas se o que eu falo virou essa conclusão aqui, como que eu vou fazer para melhorar isso daqui? Essa pesquisa? Como? Fazer novas hipóteses, como que eu faço isso? A minha observação acabaria ali. Então, a tese que a gente chama de descritivista, que foi adotada pelo positivista, né, descambando para um realismo científico, não era capaz de explicar a mudança e a existência de teorias rivais. A existência de teorias rivais exige, pessoal, a nossa mudança de paradigma científico de realista, que é o caso do positivismo, para uma noção de modelo. Modelo explicativo. Essa é a maneira mais... a gente pode falar a maneira mais avançada de pensar em ciência. Veja, aqui sai de cena a realidade ou a natureza e entra em cena a noção de ordem ou, melhor dizendo, explicação pela ordem. Explicação pela ordem. Então, veja, vocês querem ver um exemplo de como essas coisas funcionam?
Na escola, vocês devem ter aprendido que houve uma época em que a Terra foi dada como o centro do nosso sistema solar. Então, a Terra era fixa e a gente tinha os planetas girando em torno da Terra. Vocês já ouviram falar disso? Só confirma para mim. Sim. Isso é o que a gente costuma chamar, né, e é a origem, né, modelo de Ptolomeu. Literalmente vem dos egípcios esse modelo. Era o modelo que os egípcios usavam para prever o movimento dos astros e tudo mais. Mas a gente tem um modelo que a gente depois aprende na escola que é o correto, que é o modelo de Copérnico. A gente até chama isso de revolução copernicana, né? Então, no modelo de Copérnico, o Sol é o centro do nosso sistema solar e os astros, no caso, eles giram em torno do Sol. Entre esses astros está, de novo, a Terra. Vocês tiveram contato com isso, né? Qual desses dois modelos vocês acham que é o correto ou real? Segundo modelo. Isso é uma maneira da gente já começar a entender a noção de modelo. Veja, do ponto de vista dos parâmetros científicos, né, digamos, vamos pegar aqui o modelo da noção importante para a ciência, que é a noção de previsibilidade. Uma das capacidades mais importantes da ciência é você, no uso da ciência, conseguir fazer boas previsões, né? Isso está digamos, no centro da nossa maneira científica de pensar, né? Por que a gente gosta tanto da ciência? Porque a ciência nos ajuda a prever um pouco do que vai acontecer, a prever o futuro, né? Pensa na meteorologia, por exemplo, né? O estudo do clima. A gente precisa muito, e principalmente na área de vocês, né? Ligado à criação de animais e também a vocês não são, né? Não é o caso de vocês especificamente, né? Mas quem é ligado à agricultura precisa muito dessa noção, principalmente prever a chuva, prever quando vai ter estiagem. Isso está no centro do pensamento científico. Veja, nesse critério científico, as duas teorias são igualmente boas. Igualmente boas. Tanto a teoria do Ptolomeu quanto a do Copérnico, as duas são ótimas para prever as estações do ano, a posição dos astros. Veja, eu até separei aqui para vocês, eu vou ter que mudar aqui a janela, só para mostrar um vídeo para vocês, para mostrar como que a teoria do Ptolomeu, ela sim está correta, mas existe outro motivo pelo qual a gente opta por não usar ela. Veja, nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, fica muito claro que os dois modelos, eles são calculáveis. Veja, no modelo que está aqui na esquerda, a gente tem o modelo copernicano, que é o que a gente diz que é correto, né? E aqui do lado direito, a gente tem o modelo do Ptolomeu, em que a Terra é o centro do universo, do sistema solar, perdão.
Veja, a grande diferença entre os dois sistemas, o sistema Ptolomaico, ele vai mostrar agora, é que quando você coloca a Terra no centro das coisas, os cálculos ficam muito mais difíceis, né? O cálculo sobre o movimento dos astros no sistema copernicano é uma coisa que a gente aprende no ensino médio até, né? Você calcula as elipses e tudo mais, a gente sabe que não é circular dessa maneira bonitinha, mas você calcula as elipses e faz assim aquela questão dos polos, né? E é bem fácil calcular a posição dos astros, a gente aprende no ensino médio. Mas quando você está dentro do sistema ptolomaico de cálculo, as coisas ficam bem mais difíceis. Olha a loucura que é para você calcular a posição, no caso aqui de Vênus, né? De Mercúrio. Olha a loucura que é. A posição do Sol é tranquila de calcular, dá para ver? Que era uma das coisas que mais interessava, que mais nos interessa quando a gente está pensando em agricultura, por exemplo, né? Que era uma coisa que interessava muito aos egípcios, né? Mas quando você vai calcular a posição dos outros planetas, né? No caso aqui, eu acho que ele passou a calcular de Vênus, ó, as coisas ficam bem caóticas, né? Isso mostra, pessoal, só para isso, o que eu estou tentando colocar aqui para vocês em termos de visão da ciência, que o critério não é o critério de decisão para qual a teoria que a gente considera correta hoje, não é a realidade dessa maneira positivista de ver a realidade. Veja, não é bem a realidade que nos faz decidir entre a teoria, o modelo copernicano e o modelo do Ptolomeu, não. Existem outros critérios, ou critérios que eu posso chamar assim, vamos colocar assim, critérios heurísticos de opção por modelos. Vocês sabem o que é uma heurística? Não. Heurístico é uma... Quando a gente fala que uma coisa é... Você está aplicando uma heurística, é um método para resolver problemas. Então, a heurística, no caso aqui, são critérios que os cientistas usam, a comunidade científica usa, para decidir entre uma teoria e outra. Veja, o modelo, em geral, a opção pelos modelos é dado pela simplicidade. Simplicidade, isso aqui é um critério filosófico, viu, pessoal? Então, se a gente tem dois modelos, esse modelo ptolomaico, ele é um modelo que é correto, acerta as nossas previsões, mas é muito complicado, e esse aqui é simples, então a opção que a gente faz pelo modelo copernicano tem esse motivo. A gente aceita o copernicano por quê? Porque é simples. Porque é simples. É muito simples você aprender o modelo copernicano. Existe um princípio, a gente chama isso, na filosofia, de navalha de Ockham. Navalha de Ockham diz o seguinte: se tudo for a mesma coisa, ou seja, se a teoria científica explica a mesma coisa, então a gente deve optar sempre pela teoria mais simples ao invés das mais complicadas. Então, se a teoria do Copérnico é mais simples, é ela que a gente vai adotar, porque eles têm capacidade de prever a mesma coisa. Outra critério heurístico de favorecimento de modelos é a possibilidade de matematizar.
Veja, pessoal, esses modelos ptolomaico ou copernicano, eles seriam inúteis se eles não viessem atrelados a um cálculo. Não faria sentido você ter um modelo como esse se você não pudesse atrelar isso a um cálculo. É óbvio que essa noção de possibilidade dos modelos serem matematizados, isso está em relação direta com a nossa noção de previsibilidade. Então, a noção de cálculo, eu expliquei para a Cristiane e para a Marcele nas aulas passadas, né, que a noção de previsibilidade e de matematização foi uma coisa de extrema importância para o sucesso de algumas teorias científicas. Por exemplo, a teoria, as leis da física de Isaac Newton. Né? Elas não seriam nada, na verdade, elas já tinham sido formuladas antes do Isaac Newton, por Descartes, mas elas não tinham um cálculo envolvido. Né? Isaac Newton ele é um grande pensador e muito famoso, não é só porque ele é o criador das leis da mecânica geral, né? Mas porque ele é o inventor, o desenvolvedor do cálculo. Ele era tão bom físico quanto ele era matemático. E é por isso que a física dele teve um sucesso tão grande, né? E o último critério para a decisão sobre o modelo ou não, né, que é uma característica dos modelos, é apenas a semelhança e analogia com a realidade. Veja, quando um cientista propõe ou propôs, né, na história da química, por exemplo, a existência de átomos e elétrons e nêutrons, eles estavam há anos, décadas, da invenção do microscópio atômico, né? O microscópio capaz de detectar o movimento dos elétrons, da maneira como a gente faz. O que foi feito, né? O que eles pensavam, na verdade, a ideia de átomo é uma ideia filosófica do Demóstenes, né? Mas esses primeiros químicos, né, que pensaram na ideia de átomo, eles estavam há anos de poder verificar na realidade o que era um átomo e como esse átomo se comportava. O que eles fizeram foi criar modelos que eram relativamente simples para explicar a realidade, passíveis de matematização e que guardavam certa semelhança com a realidade. Era isso que era uma teoria dos átomos e dos elétrons e tudo mais. Não era porque eles observaram da maneira positivista de se fazer ciência, né? Observando a realidade dos elétrons e fizeram a descrição. Não. Eles criaram modelos por hipóteses e fizeram cálculos, e esses cálculos eles não foram falseados. Era essa a prática científica, não houve observação direta, entendeu? Por que eu estou falando isso tudo? Porque a noção de modelo, hoje, ela é dominante. A noção de modelo, ela fornece critérios que a gente pode dizer assim, mais tolerantes para a decisão da teoria que a gente vai utilizar. Não existe aqui, como deveria existir uma noção realista, a noção de teoria que mentia ou uma noção de estática do que é o conhecimento científico. Não, o que a gente tem é modelos. Modelos, em especial, eles podem ser sempre aprimorados. Porque a gente sabe que o que eles fazem é apenas uma relação de semelhança e de aproximação com a realidade. Então, apenas para concluir aqui, pessoal, a aula de hoje foi para
mostrar para vocês, rapidamente, né, que o modelo científico, a visão científica que a gente tem hoje, a mais avançada, não é pensar a ciência como a realidade. Isso é importante, essa distinção. Mas sim, o trabalho do cientista, como Popper nos disse na aula passada, é a criação de modelos, hipóteses, que são, até em certo sentido, maleáveis o suficiente para a gente poder abarcar a discordância, poder abarcar a mudança. A mudança é importante, né? Mas Popper, na lógica da pesquisa científica, ele fala que a pesquisa científica ela é eterna, porque toda vez que você faz uma hipótese, você é capaz sempre, por causa dos testes, fazer melhores hipóteses dos testes. Então, novos conhecimentos científicos vão sempre produzir novas hipóteses, que vão ser necessárias testar mais coisas, que daí vai produzir novas hipóteses, e assim o conhecimento científico vai evoluir indefinitivamente, entendeu? Então, essa noção de que existe até uma certa sociologia da ciência, né, é extremamente importante para a prática científica que vocês vão empreender no futuro. Então, alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Bom, Tranquilo de entender. tá ok, um pouco difícil. Na aula que vem, eu vou dar uma aula sobre um filósofo, Thomas Kuhn, que ele adota muito diretamente essa noção de modelo científico, precisamente para explicar a mudança científica. Daí eu acho que tudo isso vai ficar bem mais claro, ok? Na sexta-feira. Ok. Então tá, pessoal, obrigado pela participação.